Jim Caviezel meteu o louco, falou ter medo da facada e abandonou as filmagens de Dark Horse. Vamos ver aqui na Galãs. Com todos vocês, queridos e queridas. Bom dia. Chance dos filhos do Bolsonaro não estarem nessas festas é mínima. Pois é. Opa. Desculpa, gente, botei errado aqui as coisas. Tô completamente doido. Peraí. Pois é, eu acho que é mínima, né? Eu tô com a impressão que eles estão envolvidos, né? Vamos ver. Bora. Vamos falar de Hollywood. A gente não está aqui hoje para falar de Rio de Janeiro. Estamos aqui para falar de Hollywood, de grandes astros de Hollywood, como Jim Caviezel. Jim Caviezel, que seria o Bolsonaro no filme Dark Horse. Foi o Bolsonaro no filme Dark Horse. É que a gente não sabe se esse filme algum dia verá as salas de cinema. Já estão falando que ele não vai sair, que ele será perseguido, censurado. Não é nada disso, não. Talvez esse filme nunca seja finalizado. Olha só, Jim Caviezel, de acordo com Bruno Mello, da CNN, tinha medo de facada de verdade em gravação e pediu plano de evacuação quando Trump ameaçou invadir Venezuela. Ator norte-americano que interpretou Jair Bolsonaro no filme Dark Horse deixou as filmagens dias antes do fim devido a temores e foi substituído por um dublê paranoico igual o mito ele é. Nisso ele é bem parecido com o Jair Bolsonaro, né? Completamente paranoico. Invadiu a Venezuela, o que tem a ver, mano? Você tá gravando em São Paulo. Mano, a Venezuela de São Paulo é tão longe quanto São Paulo da Nigéria, mano. É longe pra caralho, entendeu? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa história de medo de facada, mas de onde ele tirou que ele é tão importante assim a ponto de tomar uma facada? O Bolsonaro tomar uma facada pelo contexto político e tudo mais, eu até compreendo. Mas o Jim Caviezel, como é que alguém vai sair de casa e falar, porra, acho que eu vou dar uma facada no Jim Caviezel? Eu não tenho nem doidinho de bairro para se importar com o Jim Caviezel a ponto de sair de casa com uma faca de serrinha, estragar a Tramontina da mãe para dar uma facada no bucho do Jim Caviezel. Isso não ia acontecer. Menor chance, cara. Assim, a chance é negativa, tá? É negativa mesmo. É mais fácil qualquer um dos envolvidos no filme tomar facada do que ele. O Mário Frias, seja lá quem for. Pode ser, por questões políticas, mas ele não. Ninguém liga pra esse maluco, velho. Isso aí pra mim parece um migué, tá, Calejão? Isso pra mim parece um migué. Ele deve ter se enchido a porra do saco de fazer esse filme. Muita gente maluca no set de filmagem. O Carluxo toda hora querendo tirar foto com ele pra postar no Instagram. Pessoal dando palpite sobre como ele deveria interpretar o personagem. Acho que o Mário Frias também não chegou lá e falou, não, o Bolsonaro tem que ser mais sedutor. Não, tá um pouco clown a forma como você tá trazendo o ex-presidente. Tenta interpretar dessa maneira. Que esse maluco, cara? O que ele tá falando comigo no começo de conversa? Eu dei o direito de ele falar comigo? Em Hollywood não é qualquer Zé Ruela que chega e fica falando com um ator principal de um filme. Ele deve ter se enchido o saco, visto que só tinha idiota no set de filmagem e falou... já peguei o cachê, já peguei a grana, já pingou o Pix lá. Põe um dublê aí, entendeu? O dublê termina essa merda. Eu não vou voltar, eu vou ficar aqui tomando sol no meio da rua com o Carluxo falando no meu ouvido. Eu acho que foi miguezinho, mano. Se papai não, tô com medo de tomar facada. Migué. Cara, é mais fácil tomar facada em Londres, e não é mentira. É mais fácil tomar facada em Londres do que no meio da rua aqui em São Paulo, com segurança e tudo mais. Exato. Os caras devem falar, não, o Jim, John Caviezel, o seu nome? Não, ninguém nem sabe quem você é, velho. Os caras não vão te dar facada, não, porque literalmente você sai aí perguntando nas ruas, de cada 10, 11 pessoas no Brasil vão dizer quem? Não conheço. Então, exatamente isso. Mas eu acho que você matou, Helder, quando você fez essa análise de, cara, esse filme já está sendo organizado para não ser lançado. Sim. Ele já foi idealizado como uma forma de criar um fato político para dizer que Eu tô insistindo nisso. Eu acho que esse filme não vai sair.
O Caviezel absolutamente biruleibe das ideias. Gostei que ele incorporou o mesmo personagem, exatamente. Estamos na semana Polishop de escândalos e confusões, mas espera, não é isso. Volta pro começo da live, ô Lele, que eu botei a música de A das falas do Flávio do Worcaro. A gente tá na fase sertanejo universitário dos escândalos de áudio. Jim e Monark, os dois a 80 por hora. Pois é, o Monark ainda acha que está sendo sabotado pelo governo americano com comida apimentada, né? A gente está chegando nesse ponto. Um membro, 164, ping em contribuições. O canal sobrevive graças aos superchats e a participação de vocês. R$20 vocês ganham livros aqui no canal. Vamos lá. Flávio Bolsonaro Livros em perdeu PDF. a eleição porque o bolsonarismo está sendo censurado. E essa peça já tem esse objetivo. Talvez desde o começo. Talvez a ideia já foi nunca colocar o negócio na praça. Pode muito bem ser, cara. E nesse sentido, é muito mais eficaz ao que se propõe do que de fato ganhe os cinemas. Porque o filme é uma bosta, está envolvido com todo tipo de polêmica prejudicial aos Bolsonaro. Não é o tipo de atenção que eles querem, entendeu? E você viu assim, em termos de dramaturgia, de 1 a 10 é nota 0. Você viu aquela cena, né, o dele? Puta que pariu, meu irmão. A cena dele tomando a facada, aí ele faz assim, ele manda uma abraçada pra trás, assim, tipo natação, coisa mais, cara, parece... Hermes e Renato é melhor do que aquilo ali. Muito tecnicamente falando, e os caras querem ser lado B de propósito. Você entende? Tipo, é um negócio que já é orientado para o humor. Aquilo ali não. Aquilo ali está orientado para querer produzir a imagem de um Bolsonaro heróico, nobre, que luta contra o mal e, portanto, quase foi eliminado, mas conseguiu se salvar por conta de intervenção da graça divina. Porra, é muito louco, irmão. Eu acho que você matou a charada, Helder. Eu acho que é por aí mesmo. Pisaram no pé do dog agora, do vizinho aí, certeza. Eu acho que é por aí, irmão. Os caras querem que esse bagulho seja gongado. Eles vão fazer isso meio que de propósito. Talvez no processo dos documentos, daquilo que seria necessário para apresentar qualquer produção audiovisual no país. E aí vão sair dizendo isso. Fomos perseguidos, por isso que a gente perdeu a eleição, e o governo Trump não tem que reconhecer a vitória do Lula. É um pouco por aí, entendeu? É por aí, com certeza. Mas meteu o louco também, o Jim Caviezel. Meu Deus, vão me dar uma facada aqui. Não, brother, ninguém sabe quem é você. Começa por aí, não vão te dar facada nenhuma. O cara deve ter sentido o saco da porra do filme também. Cidadão de Mal não entra nem em festival de filme trash. Tuf Abreu, já comentaram o almoço do Flávio com Farinha Lima para justificar pelo Dark Horse? Já tá oferecendo, né? O cu pra cinzeiro. Igor BPF, é aquele ator famoso. Quem? O Paixão de Cristo, do filme Jim Caviezel. Tipo isso aí. Espera um segundo. Imagina que nesse exato momento... Isso aí, gente. Galãs feios. Eu ouvi. BBC Brasil, gente. Lula chega a 47% das intenções de voto no segundo turno no agregador de pesquisas da BBC News Brasil após a revelação entre Flávio Bolsonaro e Worcaro. Agregador de pesquisas desde janeiro de 26. Lula 41, Flávio Bolsonaro 32, sem candidato 12, Ciro Gomes 5. Ciro 5, hein? Coisa boa, hein, Ciro? Parabéns, hein? Ciranha. Últimos 30 dias. Ó a boca do jacaré. Lula foi de 40 para 41. Tinha caído um pouco abaixo de 40. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ultrapassou o senador Flávio Bolsonaro nas estimativas da intenção de voto para presidente no segundo turno do agregador de pesquisas da BBC Brasil nesta semana, após a revelação da ligação entre o filho de Jair Bolsonaro e o banqueiro Daniel Worcaro. Deixa eu só ver uma coisa aqui, que eu vou deixar pronta aqui para a gente conversar. O que é sempre muito bom, né, queridos e queridas? Daqui a pouco eu vou trazer uma coisa bem legal. Com os resultados das pesquisas nacionais divulgados até
até quarta-feira, dia 20, a estimativa das intenções do voto do petista no segundo turno está agora em torno de 47%, enquanto Flávio Bolsonaro tem 40%. O agregador de pesquisas da BBC News Brasil compila resultados de todas as pesquisas eleitorais e calcula a estimativa de intenção de voto para os pré-candidatos à presidência. Ela não prevê o resultado final da eleição, mas mostra a estimativa da situação atual da opinião pública. Feita em parceria com a consultoria Polling Data, o agregador mostra Lula à frente também no cenário no primeiro turno, seguido por Flávio Bolsonaro na segunda posição. Em seguida, com estimativas muito próximas, aparecem Ciro Gomes, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Renan Santos. Na ferramenta interativa, você confere a evolução das estimativas de primeiro turno para os 3 nomes com maior intenção de voto, além do cenário de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. Aí tem explicação aqui. Qual a distância entre os pré-candidatos no primeiro turno? Na imagem abaixo, veja a mais recente intenção de voto estimada para políticos que aparecem em ao menos uma pesquisa eleitoral em 15 dias anteriores à última atualização do agregador. Olha lá, Lula em 41, Flávio Bolsonaro entre 32, entre 28 e 36, sem candidato 12, Ciro Gomes 5, 2 a 8%, Romeu Zema fica em 4, Ronaldo Caiado em 4%, Renan Santos em 4%. Eles oscilam aí. O Ciro vai um pouquinho melhor do que eles. Pablo Marçal em 2, Samara Martins da UP em 2, Rui Costa Pimenta do PCO 1, Augusto Cury 1, Aldo Rebelo 1, que vai ser substituído pelo Joaquim Barbosa, né? Cabo Daciolo, Ers Dias do PSTU. Os nomes aparecem em ordem decrescente da estimativa da intenção de votos, os valores estão arredondados para o número inteiro mais próximo. Há 95% de chance de que a intenção de voto real para cada político neste momento esteja dentro do intervalo mostrado no gráfico. Os intervalos são maiores, menor confiança, quando o nome aparece em poucas pesquisas ou teve maior variação nos resultados. Os nomes dos candidatos à presidência em 2026 ainda não estão confirmados oficialmente, já que partidos têm até 15 de agosto para registrar as candidaturas na Justiça Eleitoral. Quais pesquisas são consideradas? O agregador de pesquisas da BBC News Brasil tem como base as pesquisas registradas no TSE, divulgadas a partir de janeiro de 2026, realizadas por institutos como Datafolha, Quest, Atlas Intel, MDA, GERP e outras. São consideradas as pesquisas estimuladas quando o entrevistador apresenta uma lista pré-definida de possíveis candidatos, com cenários que incluem Lula, Flávio Bolsonaro e outros candidatos, exceto outros integrantes da família Bolsonaro e o governador Tarcísio de Freitas. Flávio trocou o marqueteiro. O PL vai mantê-lo, então a imprensa não tem o que fazer, se não igualar Lula com ele. Qualquer coisa que a Deolane foi presa hoje, vão colar a imagem dela com Lula. Vão pedir censura dessa pesquisa também? Pois é. Pois é, né? Tá ficando difícil pros caras, hein? Tá ficando difícil. Tá se desenhando, assim, se o Lula trabalhar direitinho a campanha e a comunicação, a gente pode ter vitória em primeiro turno, tá? Não é ser poliana pensar nisso, não, porque esse escândalo é um tiro de canhão, gente. Eu tava mostrando a música de A no começo da live pra sacanear, mas a real é essa. A gente tem que sacanear muitos caras. Muito. Na nossa comunicação, a gente tem que ser debochado. Sabe? Acabou. Não tem mais brincadeira aqui. Eu falo do deboche, mas eu falo sério. Porque é o tipo de coisa que cola com o povo. E assim, é óbvio que tem rolo nesse negócio. A esquerda precisa logo de uma esquerda que diz exato, para de ser, sabe, ser chato, sabe, pessimista. A gente não pode ser assim. Não pode ser assim. Deixa eu ver se eu consigo colocar no gráfico aqui o segundo turno. Ah, aqui temos o segundo turno, ó. O segundo turno é boca do jacaré total, 47-40. 12% de indeciso. Dá pro Lula pegar ainda mais indeciso nessa bagunça, tá? Dá pro Lula pegar ainda mais indecisos. Esse é o cenário, tá, queridos? Esse é o cenário. Nos últimos dias tá claro, ó. Tá tudo desenhadinho para a vitória em primeiro turno. Tem que debochar, tem que fazer apuração. O DCM foi atrás das imagens dos sets do Dark Horse, da documentação. A Fórum deu uma informação importante sobre a questão das condições de trabalho. Eu sei que o GGN está cobrindo bem a questão do judiciário. Não estou falando para não fazer trabalho sério, a questão não é essa. Mas tem que debochar, tem que humilhar.
Tá? Tem que pegar isso aqui. A gente não pode ser estúpido. É rindo que a gente castiga eles, inclusive, Marcos. É rindo que a gente castiga eles. Tá? Não pode ter mais, assim, não tem espaço mais para ingênuo nesse negócio. E mesmo porque a gente precisa eleger o Lula ano que vem, porque, e aí é uma coisa que eu tô falando para as pessoas. Meu temor agora não é nem a questão do resultado eleitoral em si. Uma vez que eles tá se desenhando no cenário que eles vão perder a eleição, nós temos que tomar cuidado com uma outra coisa. Não pode ter golpe, tá? Porque eles podem tentar ir para essa. O Flávio Bolsonaro pode tentar fugir, tá? Porque o escândalo do Vorcaro é internacional. É bom a PF parar dessas intrigas internas de merda, de vazamento seletivo, e suar a camiseta e trabalhar para pegar os caras. Tá? Nós temos uma família que estava pegando dinheiro de título podre de um banco inflado para botar isso em um suposto filme que provavelmente nunca vai sair. Então, gente, tô rindo de música de A mesmo e tô de bom humor, mas assim, eu tô falando muito sério quando eu falo essas questões. A gente tem que pegar os caras. Tá? Não tem mais espaço para brincar. Não tem mais espaço para isso. E a gente vai acompanhar agora as pesquisas todas. Tá? Então é isso, meus queridos e queridas. Esse é o agregador aí de pesquisas da BBC. O cenário passa a ser positivo, então, para o presidente Lula, em termos agora numéricos. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!